E vamos falar da apresentação do Cuca no Santos e também falar já da projeção desse jogo de domingo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Jogo que, mesmo o Cruzeiro estando abaixo do Santos na tabela de classificação, é claro que não vai ser jogo fácil, vai ser jogo difícil, até mesmo pelos últimos históricos do Santos, quando ele joga com os times que estão abaixo dele. E principalmente dentro da zona da buraqueira, é aquele Santos que sempre dá a mãozinha, ou dá pelo menos o dedinho mindingo para poder tirar o adversário do atoleiro. Foi assim contra o Internacional e a gente já fica esperto o que pode acontecer contra o Cruzeiro domingo, às 16 horas, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão. É claro que a gente vai sempre estar torcendo para a vitória do Santos e principalmente agora que o Santos tem um novo treinador, principalmente agora que o Santos tem a chegada do Cuca, que queira sim ou queira não, já é um treinador acostumado a dirigir o Santos. Foi assim na primeira vez, lá em 2008, 2009, já não me recordo bem, que ele dirigiu o Santos, depois 2018, depois 2020 e agora chegando pela quarta vez, além do Cuca ter sido jogador do Santos em 1993, que ele chegou no Santos como um jogador até interessante para o Santos. Era um jogador, o Cuca foi um jogador até interessante. Jogou no Internacional, jogou, não me recordo se chegou a jogar no Grêmio também, né? O tempo vai passando e as coisas vão se apagando. As letrinhas vão se apagando e a gente não tem recordação. E para você saber disso, você tem que abrir ali o seu Google e dar aquele puxão. Mas falta tempo também, mas foi mais ou menos por aí que ele jogou no Santos, jogou primeiro no Internacional e foi um jogador até interessante ali no Santos. Mas olha, tivemos a apresentação do Cuca, aquelas perguntas de costumes de muitos repórteres que faz sempre talvez as mesmas perguntas, como você se sentiu, chegar no Santos, aquela coisa toda, mas às vezes umas perguntas até interessantes. Fizeram pergunta lá do problema da vida dele lá atrás, mas isso daí não pertence a mim comentar, não pertence a mim falar, eu gosto mesmo é de falar de futebol. E aquilo lá cuida ele para lá, ou ele já cuidou, como disse ele, mas foi problema dele lá e pelo que ele falou, está resolvido. A verdade é uma só. Já perguntaram para ele dos meninos da Vila, porque lá em 2020, se a gente lembrar, a gente tinha o Caio Jorge, a gente tinha como ele chamou o Marcos Leonardo de gordinho, ele tinha o Sandri, ele tinha o Wellington Tim, que ele falou que até hoje ele pensa naquilo lá, por que ele não abraçou o Caio Jorge, o Felipe Jonathan, e falou, vai tonto mesmo, né? Por que ele não mudou, jogou o Pará para a esquerda, colocou o Nadson na direita? Então, são aqueles erros. E como eu falei ontem, no conteúdo de ontem, no último conteúdo que eu fiz, e para mim ele errou. Mas não significa que porque você errou, você não pode ter a segunda chance. Porque se for assim, nós seres humanos estamos todos F. Porque afinal de contas, quem não errou? Quem não errou? É claro que tem uns que erram mais pesado, outros erram menos, mas todo mundo, não, fazer o quê? Agora, porque você errou lá atrás, você não pode ser mais treinador do Santos, porque você fez uma substituição, que eu não acuso nem só aquela substituição, eu acuso a substituição e acuso também daquele momento que ele foi pegar a bola e parece que deu aquela enroscada ali com o jogador do Palmeiras, e o jogador do Palmeiras não foi bobo nem nada, e puxou para o lado dele, e aí parece que deu aquela desconcentrada ali no Santos ali, mas aquilo lá, agora faz parte do passado. A verdade é uma só. A gente tem que pensar agora é que o Cuca possa pegar esse Santos e mostrar
Para aqueles que ainda tenham dúvidas, porque são muitos que tenham dúvidas desse elenco do Santos, eu não tenho dúvida desse elenco do Santos, tá? Eu não tenho dúvida, eu vejo que o elenco do Santos é forte. Eu vejo que o elenco do Santos é forte. Esse elenco do Santos aí é forte. É um ponto de vista meu, é uma opinião minha. Cada um tem a sua opinião. Eu vejo muitos duvidarem, muitos falarem que tem jogadores perna de pau ali. Eu não vejo muito assim. Agora, que as coisas vão dar uma mudada, eu não tenho dúvida que vai. Que vai. O Cuca, ele é aquele treinador que talvez ele vai chegar ali, de repente, ele pode colher um resultado negativo domingo contra o Cruzeiro. Ele vai ter um tempo para treinar. O Cuca gosta de nos treinos chamar o elenco com ele, e isso daí tudo ajuda dentro de campo, para você dar confiança para os jogadores. Ontem eu cheguei a ver o trecho, até ia comentar aqui, acabei passando batido também e não falei. Eu vi o Felipe Camargo, que faz um excelente trabalho, que eu acompanho, eu gosto, acompanho, e ele entrevistou o Neymar. O Neymar disse, sempre a troca de treinador é complicada, é aquela coisa toda, mas nós, jogadores, temos que ter postura dentro de campo, porque os jogadores vão ser o mesmo. Eu concordo com o Neymar, eu concordo com o Neymar, vai ser um grupo de jogadores, não o Veríssimo que está chegando agora, mas, querendo ou não, a troca de um treinador para o outro muda o grupo dentro de campo. Muda o grupo dentro de campo. O Cuca disse que teve um jogador de 38 anos que chegou para ele e falou: professor, eu quero ficar, eu quero continuar, eu quero ajudar. Ele só faltou falar que é o Tomás Rincon. Ele só faltou falar que é o Tomás Rincon. Ele disse que tem um menino, na hora que o repórter fez a pergunta para ele dos meninos, que ele disse que lá em 2020 ele tinha, como eu falei aqui, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o Sandri, outros meninos ali, e ele já disse que já teve um ali que já encantou ele. E vocês vão descobrir. É claro que tem um pessoal ali que vai descobrir. É claro que tem um pessoal ali que é esperto nessa parte aí. Eles vão pegar quem foram os meninos que treinou, se foi o Robinho Júnior, se foi o Gabriel Bom Tempo, quem foi mais, quem os outros meninos que estão, o João Ananias, que está, muitos que estão ali no grupo de cima já do Santos, treinando. E ele já se encantou com alguém. Ele já se encantou com alguém. Então, eu não tenho dúvida disso, que os meninos vão ter chance com o Cuca. Vão ter chance com o Cuca. Porque é como eu falava aqui, o Vojvoda, ele tinha sim, ou ele tem dificuldades de trabalhar com os garotos. Ele não sabe tirar o aproveito dos garotos. De repente, o menino que o Cuca viu também é o Gustavo Henrique, que fez o jogo contra o Corinthians e se escondeu contra o Internacional, porque não entrou. Esse era o problema do Vojvoda. E o Cuca não. O Cuca, eu acredito, se ele pôr o menino para jogar, ele vai jogar 1, 2, 3, 4, 5 jogos para saber se realmente é aquilo mesmo. Então, é a diferença que eu falo do treinador. É a diferença que eu falo do treinador. Eu sempre brinco aqui no canal aqui, que eu tenho aquela história de dizer, Cuca, mas eu tenho que admitir que os times que o Cuca organiza, que o Cuca escala, eles são um time mais organizado, um time mais sabendo o que quer dentro de campo. E é isso que a gente vai esperar. O Cuca, ele sabe, olha, eu tenho assim comigo que o Cuca sabe o que ele está pegando na mão. Ele não ia vir para o Santos se esse time fosse um time que não prometia para ele. Eu tenho essa impressão que o Cuca sabe o que ele vai pegar ali no Santos. Ele sabe que ele tem um Neymar em campo. Está fora do jogo contra o Cruzeiro. Não vai para o jogo. Gostei já disso daí. Para que vai ficar enrolando a imprensa? Por que vai ficar enrolando o torcedor? Chega e fala logo. Ele não vai para o jogo contra o Cruzeiro. Nós vamos poupar o Neymar. Pronto. Não vai ter comentários de nada. De nada.
Todos nós sabemos que o Santos não tem o Lautaro Dias, não tem o Gabigol, que pertence ao Cruzeiro, e agora não tem o Neymar, porque o Cuca, na apresentação dele, já falou que o Neymar está fora do jogo contra o Cruzeiro, porque o Neymar vai fazer 3 jogos em 7 dias. Tá certo. Já chega e fala logo, porque senão fica muita. Não tem transparência, fica aquele fala de um lado, fala de outro, e fica complicado para todo mundo entender. Assim não, assim já já declarou, não vai para o jogo, está fora. Pronto. Até eu imaginei, falei assim, o Miguelito vai ganhar a oportunidade. Mas, segundo eu vendo agora no Diário do Peixe, o Miguelito ele foi liberado pelo Santos, porque a Bolívia vai jogar a repescagem da Copa do Mundo. Me parece que o jogo já é semana que vem, quinta-feira que vem. Esqueci o nome do time que eles vão jogar. Vou torcer muito, parece que o jogo vai ser às 19 horas. Se passar no canal, aí eu vou, na televisão, aí eu vou acompanhar, já que tem o menino do Santos lá. Mas parece que é quinta-feira às 19 horas. Eu esqueci contra quem, me fugiu agora, não marquei aqui. Mas é interessante, é interessante. Até achei que poderia ser ele ganhar a oportunidade, porque eu venho falando que, para mim, Miguelito está fazendo uma boa temporada nesse início aí pelo Santos. Uma pena que é aquilo que eu falei, o Vojvoda ele põe os meninos para jogar e depois ele esconde os meninos. É esse que é o problema, um dos problemas do Vojvoda. Eu acredito que com o Cuca vai ser diferente, com o Cuca vai ser diferente. Mas é claro que agora é um clima novo, é um autoestima novo, diferente, jogadores que estavam meio escondidos podem aparecer, jogadores que estavam aparecendo podem dar uma recuada. Então vamos ver, vamos torcer muito, muito mesmo para que o Cuca chegue, dá uma organizada nesse time. Ele acha que agora é mais fácil do que 2020, porque 2020 ele tinha que fazer tudo, ele tinha que lavar a roupa, ele tinha que passar a roupa, ele tinha que distribuir a roupa, ele tinha que escalar, ele tinha que fazer tudo, porque o Santos também já era uma bagunça ali na saída do Pérez com um rolo, era tudo um rolo mesmo, era tudo um rolo ali no Santos, e o Cuca foi arcando, e por nada, o Santos, aquele campeonato lá foi um campeonato que ficou triste para os torcedores do Santos, porque é como eu sempre falo aqui, eu não escondo, vejo o Cuca, que pode ser um treinador interessante neste momento para o Santos, interessante, mas para mim ele teve medo de enfrentar o Palmeiras de peito aberto. O Cuca era para ter feito aquele jogo que o Santos vinha fazendo na Libertadores. E aí ele deu aquela encolhida ali, deu aquela segurada, o Palmeiras segurou do outro lado, e aí jogaram por uma bola, e essa bola, infelizmente, foi para o Palmeiras, não foi para o Santos. Mas agora é a gente torcer muito, muito. Está longe o campeonato? Claro que está. O líder já é 16 pontos, o Santos tem ali 6 pontos, já são 10 pontos de diferença. Aquela coisa, isso estou falando para o líder, mas você tem que fazer um campeonato aí e tentar buscar, de repente, aí uma vaga direta aí para a Libertadores. Porque, ó, vou falar outra vez aqui, para mim, o elenco do Santos não é fraco, é um elenco diferenciado. Agora, basta o comandante saber como ele vai fazer dentro de campo. Porque, afinal de contas, você num jogo põe um time, no outro põe outro, no outro põe um esquema, no outro muda tudo de novo, aí, meu amigo, ninguém sabe o que está acontecendo. Vamos com calma, vamos com calma. Mas o que precisa mesmo é o Santos vencer jogos, vencer jogos. E para isso o treinador tem que ser um pouco meio que atirado e ter um esquema definido dentro de campo. Olha o Vasco da Gama, que estava na lanterna, o Renato entrou, deu aquela mudada, deu aquele encaixe de um lado do outro, está aí o Vasco. Já tem 8 pontos no campeonato. Tem gente até falando em título pelo Vasco. Dá uma olhada, dá uma olhada. Aí dizem que mudar treinador não vai virar nada? Não, meu amigo. Treinador bom é o que ganha. Hoje, lá para o Vasco, treinador bom é o Renato Gaúcho. Não o Fernando Diniz, que não estava ganhando. Bom é o Renato Gaúcho. Espero que agora o bom no Santos é o Cuca.
que vai passar a vencer jogos, ganhar jogos e, quem sabe, aí levantar o Santos lá para cima. É claro que o torcedor do Santos, para muitos, é porque o time é fraco, tem que contratar, tem isso, tem aquilo. Bate 2, 3 vitórias aí para ver qual que vai ser o comentário da galera. Qual que vai ser o comentário da galera? Vence 2, 3 jogos aí seguidinho aí, jogando bem, para ver qual que vai ser o comentário da galera. Muda totalmente, muda totalmente, totalmente. Então é por isso que eu digo, para mim, elenco do Santos não é fraco, é um elenco bom. Para mim, é um elenco mais do que bom. Agora, vamos dizer a verdade, o Vojvoda estava sem convicção no Santos. Ele não estava sabendo o como escalar e o que fazer no Santos. E saiu ontem o grupo da Sul-Americana do Santos, São Lourenço, Deportivo Cuenca e o Recoleta do Paraguai. O Santos já estreia, me parece, no dia 9/4, com o Recoleta. Acho que é isso mesmo. Acho que é o primeiro jogo do Santos. Vamos ver, vamos torcer aí. Campeonato mata-mata, aquela coisa. De repente aí o Santos tem chance, mas vejo o Santos ainda com tempo de fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. E olha, hein? Olha que eu venho falando que o elenco do Santos é bom no momento que o Santos não ganha de ninguém. No momento que o Santos não ganha de ninguém. Eu só quero ver na hora que esse time começar a ganhar, porque vai começar a ganhar, o Santos vai chegar uma hora que vai começar a ganhar e vai subir na tabela, aí vamos ver os engenheiros de obras prontas, como se dizem, que hoje falam que o Santos vai disputar para não cair. Vamos aguardar para ver. Acho que eu falei tudo. Eu acho que eu falei tudo. Quero descobrir ainda qual que é o menino que já encantou o Cuca lá na Vila. Já quero descobrir ele. Amanhã todo mundo já vai estar sabendo, certeza. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, mas eu não quero ser adivinhão, não. Mas eu estou achando que esse menino é o Robinho Júnior. Será? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.